Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês o texto lá de 1 aos Coríntios, capítulo 11. Convido os irmãos e irmãs a abrirem comigo o texto. Nós leremos a orientação de Paulo, quando ele ensina a igreja em relação à celebração da ceia do Senhor. E o tema da nossa reflexão nessa manhã é até que ele venha. Essa é a expressão do apóstolo Paulo. 1 aos Coríntios, capítulo 11, nós estamos no versículo 26 e leremos apenas esse verso porque os irmãos já conhecem todo esse contexto. Onze 26 diz assim o texto sagrado: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Repito: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, diante da Tua palavra, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor já tem falado nesse culto e nós temos a certeza de que Jesus virá, voltará e nos buscará. Te louvamos por isso. Isso consola o nosso coração, conforta a nossa alma, aquieta o nosso ser e traz paz ao nosso coração. Como é bom saber que o Senhor é um Deus tão zeloso e que o Senhor cumpre as suas promessas. Pedimos ao Pai que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração e prepare o nosso coração para a celebração da ceia do Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos, em nome de Jesus nós te bendizemos. Em nome de Jesus, glorificamos o Teu nome. Amém. Amém. Paulo aqui está orientando a igreja em relação à ceia do Senhor. E nós sabemos das dificuldades pelas quais a igreja de Corinto passava e como a celebração da ceia era um momento de grande unidade da igreja, ou deveria ser de grande unidade da igreja, onde todos estavam imbuídos do sentimento de celebração e ao mesmo tempo de gratidão a Deus por tudo aquilo que o Senhor havia feito por eles e também por nós. E nós sabemos que nesse momento da celebração da ceia, nós podemos ter uma profunda reflexão, porque nós devemos lembrar tudo aquilo que o Senhor fez lá na cruz do Calvário para demonstrar o seu amor por nós. Então a celebração da ceia, essa ordenança que o Senhor Jesus deixa para nós, Ele mesmo instituiu a celebração da ceia, e nessa expressão do apóstolo Paulo, ele vai tratando a igreja, ele vai dizendo que nós precisamos sair da celebração da ceia melhores do que entramos. Inclusive ele usa esse tema para fazer uma dura crítica à igreja de Corinto. Ele fala o seguinte: olha, vocês se reúnem para a celebração da ceia, vocês não melhoram. Vocês continuam com os mesmos vícios, com os mesmos pecados. E eu gostaria muito de que cada celebração da ceia, vocês tivessem um avanço na espiritualidade. E aí Paulo então vai trabalhando com eles esse conceito e vai falando o seguinte para eles a partir do versículo 20, se você quiser me acompanhar nesse raciocínio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Vale lembrar que naquele momento, na igreja primitiva, a celebração da ceia era também colada com a celebração da festa ágape. Todas as famílias traziam seus alimentos e eles tinham um grande banquete, eles se alimentavam juntos e depois eles partilhavam da ceia do Senhor. Mas alguns pecadores que lá tinham, assim como tem em todas as igrejas, eram mais espertinhos, e o que eles queriam fazer? Eles queriam comer mais do que os outros. E aí Paulo vai dar a orientação, vai falar o seguinte: cada um espere o outro ser servido. E aí mostrando que na celebração da ceia nós podemos e devemos nutrir no nosso coração o carinho, o respeito e a honra que devemos aos nossos irmãos. Eu não posso sair celebrando e comendo sozinho sem que o outro seja completamente contemplado pela ceia do Senhor. E aí no versículo 21 ele vai dizer isso, né? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague.
Confesso que essa fala de Paulo mexe comigo. Não consigo imaginar uma pessoa saindo da ceia ou da celebração da ceia cambaleando. Você consegue imaginar essa cena? A igreja de Corinto. O cara saía de lá meio... E alguém saía assim batendo na barriga e falava assim: nossa, como eu comi à vontade. E aí Paulo está falando o seguinte: isso é espiritual ou não? Ou isso é carnal? Então eu vou trabalhar com vocês, vou explicar para vocês, porque eu não posso louvar essa atitude de vocês. E aí ele vai resgatar aquilo que ele mesmo recebeu do Senhor a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Veja que o mensageiro, ele é responsável para levar a mensagem e ele não pode mexer ou alterar a mensagem. Apóstolo Paulo recebeu do Senhor e aquilo que ele recebeu, ele entregou. E nós, mensageiros de Deus, não podemos colocar aquilo que nós achamos na mensagem. E quem não gosta da mensagem não pode reclamar com o mensageiro, mas com aquele que chamou o mensageiro. Essa semana eu achei muito interessante uma senhora, ela brigando com o carteiro. Eu até vou escrever um texto sobre isso. Eu ouvi um barulho na rua de casa, uma gritaria. Falei: o que está acontecendo? Saí lá no portão, lá, dei uma olhada lá, a vizinha lá em cima, lá, discutindo com o carteiro. Aí eu falei: o que será que o carteiro trouxe para ela? Pensei, fiquei só pensando. Aí no outro dia, teve uma feira lá na rua de casa, e aí estávamos lá, quem encontra do meu lado? A vizinha. Eu nem perguntei nada, nem fiz esforço. Ô Jéssica, você ficou sabendo aí? Falei: não, eu só ouvi o barulho aí, não sei o que aconteceu. Você imagina? O carteiro veio e trouxe para mim uma cobrança, uma multa, e é tudo indevido, e não sei o que, não sei o que. O que a senhora fez? Discuti com ele. Falei: mas o que ele tem a ver com isso, senhora? Não, ele que está trazendo para mim, mas ele foi um emissário, ele está trazendo a mensagem. Ele não tem nada a ver com isso. Ela falou assim: é verdade, né? Semana que vem eu vou dar um cafezinho para ele. A senhora tem que ir lá no Detran, reclamar lá no Detran. A senhora tem que ir lá no SPC, a senhora não deve falar lá, não com o emissário, ele está trazendo a mensagem. É isso que Paulo está dizendo. Eu vou falar uma coisa para vocês que vocês não vão gostar. Sair embriagado da ceia é pior do que um descrente. Sair da ceia sem ser impactado pela celebração da ceia, nem crente você é. Paulo está dizendo: não posso louvar essa igreja, não posso dizer que vocês são saudáveis. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que lá tinha grupinhos, um queria Apolo, um queria Pedro, um queria o apóstolo Paulo, e Paulo vai usar a celebração da ceia para trazer o foco da unidade da igreja. Então, irmãos, quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, como nessa manhã, nós precisamos lembrar que nós estamos olhando para Jesus, amém? O nosso foco é Jesus. Não pode haver vaidades em nosso meio, amém? Não pode haver competição entre nós. Ninguém é melhor do que o outro. E Paulo vai trabalhando esse conceito da unidade da igreja por meio da celebração da ceia do Senhor. Então veja, todas as vezes que nós comermos o pão e bebermos o cálice, nós estamos anunciando ao mundo. Agora, como nós vamos anunciar ao mundo se nós não temos unidade entre nós? É isso que Paulo está colocando. Então o que nós precisamos trabalhar nesse conceito em relação à ceia do Senhor, que nós somos povo de Deus, que nós somos uma família, de que todos aqui na igreja são importantes aos olhos de Deus. E que nós, a cada celebração da ceia do Senhor, precisamos avançar em espiritualidade, precisamos crescer, precisamos ter maturidade. E aí Paulo vai trabalhar aquele conceito. Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Dia desses, o meu filho deu um piti. Eu pensei que isso nunca ia acontecer comigo, mas aconteceu. Eu quero isso, e quem tem filho sabe, bateu o pezinho, eu quero, fez lá a birra dele, conversei, coloquei de castigo, está tudo certo, mas ele tem 6 anos, eu já vi gente com mais de 30 fazendo a mesma coisa que uma criança está fazendo. Quando a gente é criança, é menino, a gente faz as coisas de menino.
Veja que Paulo vai trabalhar com a igreja. Quando eu passei a ser homem, eu estou fazendo coisas de homem. E as coisas de menino? Deixei para trás. Então veja, picuinha, diz que isso é coisa de menino, falta de maturidade. Gente madura na fé celebra a ceia com o coração grato a Deus e fala o seguinte: aqui está a minha igreja, aqui estão os meus irmãos, aqui nós temos também as nossas dificuldades, mas nós estamos juntos, comendo esse pão, lembrando do corpo de Jesus, e bebendo esse cálice, lembrando da morte do Senhor, e nós estamos anunciando ao mundo. Eu gosto muito daquela expressão de Jesus, quando ele fala o seguinte: olha, vocês revelarão ao mundo o amor do Pai, se vocês tiverem unidade, se vocês forem um. E aqui nós precisamos olhar para a nossa comunidade e falar o seguinte: que bom que Deus me plantou nessa igreja, que bom que eu estou aqui, que bom que esses meus irmãos dizem no culto que o nome de Jesus é o nome mais maravilhoso da terra. Que bom estar aqui e olhar e ver a sinceridade dos meus irmãos através dos olhares, da singeleza, da dedicação, do empenho. E nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus até que Ele venha. E aí é interessante porque a celebração da ceia para nós não é somente um resgate daquilo que já aconteceu. Porque o reino de Deus tem essa ambiguidade no Novo Testamento. O reino de Deus já foi inaugurado. Como na teologia a gente diz, o reino de Deus já está entre nós, o já e o ainda não. Ele já está entre nós? Ele já foi inaugurado, o reino de Deus? Sim ou não? Ele já está completamente consumado entre nós? Completamente consumado? Ainda não. Então veja, na teologia nós temos isso. Ele já foi inaugurado, mas ele ainda não foi completamente consumado. Lembra de Jesus? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então nesse período da inauguração até a minha segunda vinda, vocês vão viver celebrando a ceia do Senhor em memória de mim. Então nesse intervalo, o que nós precisamos fazer? Celebrar e cantar a memória do Senhor Jesus. E aí veja que Jesus institui a celebração da ceia como um elemento extremamente importante para a nova aliança. Na primeira aliança, o que eles faziam? Eles celebravam o quê? A Páscoa. Lembra da Páscoa? Eles celebravam a Páscoa. E aí chamavam as novas gerações e contavam para as próximas gerações aquilo que Deus havia feito lá no Egito. E por isso o povo de Deus era nutrido com a memória. Veja que a Bíblia, pelo Espírito Santo de Deus, ela é compacta e ela é completamente organizada. Se no Antigo Testamento, na primeira aliança, os mais velhos, os anciãos, falavam com as crianças e traziam a memória do êxodo, agora nós temos a memória da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Se você der uma olhadinha comigo no texto, Paulo vai falar isso, a partir do verso 24, por exemplo. Tendo dado graças, o partiu e disse, falando do corpo, né? Isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em? Então o que nós precisamos fazer nessa manhã, nesse domingo da celebração da ceia do Senhor? Trazer em nossa memória. Era aquilo que os judeus faziam em relação à Páscoa. Eles se lembravam da grande intervenção de Deus, do cuidado de Deus, da bênção de Deus, e eles resgatavam a memória e conseguiam visualizar a mão de Deus. Nessa manhã eu queria que você fizesse um exercício. Você está aqui, segundo Lucas escreve em Atos, por conta da mão poderosa de Deus. Eu fico emocionado de falar isso. Por que você está aqui hoje? Porque até agora a mão de Deus está te conduzindo. Agora, um exercício rápido. Se você for fazer terapia, a primeira coisa que o psicólogo vai falar para você é o seguinte: vamos fazer um exercício de memória, porque é lá na sua mente que está registrado tudo. Então, vamos fazer um exercício rapidinho aqui. O que você pode trazer
de resgate na sua memória da atuação e da intervenção de Deus na sua vida. Não fala, pensa aí. Pouca coisa ou muita coisa? Outra pergunta: pouco amor ou muito amor? Agora vamos fazer outro exercício. Tentar transpor 2000 anos atrás. Talvez você fechando seus olhos, imaginando Jesus caminhando para a cruz, doando o seu corpo. E o que nós precisamos resgatar na nossa memória nessa manhã: o amor dele por nós. Isso é o meu corpo dado por vós. E vocês, ao pegar o pão, vocês vão comer o pão em memória de mim. Alguém vai falar assim: pastor, é pão? É pão, é pão. Mas aquilo que ele traz como simbolismo em relação à nossa fé é muito mais do que pão. É só um suco. É só um suco de uva, é só um suco de uva. Mas o que esse suco simboliza para nós, e aquilo que ele traz para nós de memória, é muito mais do que um suco. E é isso que Paulo estava querendo trazer à igreja. Não é apenas mais uma celebração. Porque às vezes nós que já temos quilômetros rodados na fé cristã, falamos o seguinte: é mais uma celebração da ceia do Senhor. E aí Paulo vai trabalhar com o conceito seguinte, no verso 28. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Passe por um exame. É muito interessante isso aqui. Porque esse exame aqui não é alguém que faz por você. É examine-se, pois o homem é um exame pessoal. E na linguagem de Paulo, quem vai ser o médico que vai fazer o diagnóstico do seu coração, senão o Espírito Santo de Deus? Examine-se. Lembre como que foi a sua semana. Lembre como foi o seu último mês, até da última celebração da ceia até esse momento. Lembre-se como foi a sua caminhada, desde o dia da sua conversão, do seu batismo até agora. Lembre-se disso. Examine o seu coração. Veja se você está completamente de acordo com a vontade de Deus. Veja se os seus pensamentos são pensamentos da mente de Cristo Jesus ou não. Uma pergunta boa: será que tudo aquilo que a gente pensa, Jesus pensaria? Porque Paulo vai trabalhar aos Coríntios dizendo que nós precisamos ter a mente de... E eu precisei confessar um pecado essa semana. Graças a Deus eu não estava em Sorocaba no dia que recebemos a visita inesperada aí. Quando eu recebi a ligação do Lucas, no primeiro momento eu não tive muito amor, não, confesso. O pensamento foi do quê? Vingança, ódio, raiva. E aí eu lembrei daquele texto de Tiago, quando ele fala o seguinte: a ira humana consegue promover a justiça de Deus? Ó, Espírito Santo trabalhando comigo. O que eu tinha que fazer? Senhor, me perdoa. E sabe qual foi a minha oração? Assim como aqueles dois ladrões ao lado de Jesus tiveram a oportunidade de se render e se arrepender, que esse camarada aí também se arrependa em nome de Jesus. Mas é necessário pedir o quê? Perdão. É necessário reconhecer que nós somos falhos, que nós temos limitações e que nós não pensamos conforme Cristo Jesus, que não agimos muitas vezes conforme Cristo Jesus, que não falamos conforme Cristo Jesus, que às vezes ferimos as pessoas com a nossa boca. E aí vem o apóstolo Paulo e fala o seguinte: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aqui uma instrução. Tem gente que fala o seguinte: não, pastor, hoje eu não vou celebrar a ceia, eu vou embora, ou eu não celebrei a ceia porque eu estou em pecado. E essa pessoa não entendeu ainda o que significa o perdão de Deus. Olha o que Paulo está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e como você é um pecador, claramente você vai detectar um pecado em sua vida, você vai para sua casa, se arrependa, chore, confesse, e no mês que vem você volte e celebra a ceia. É assim?
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim... Não adianta você falar o seguinte: não, eu sou pecador, então hoje eu não vou celebrar, eu vou para casa, no domingo que vem, na próxima ceia eu celebro. Não, examine-se o homem a si mesmo, se arrependa hoje, agora, nesse momento. Confesse ao Senhor o seu pecado, o seu problema, a sua dificuldade, de uma maneira até corajosa. Eu estou aqui publicamente falando do meu pecado essa semana. E você precisa passar o seu coração, a sua mente, diante do Espírito Santo de Deus que te conhece. Porque a gente é muito habilidoso para esconder das pessoas as nossas intenções. E a gente às vezes mentindo, querendo usar máscaras, querendo tratar as coisas de uma maneira hipócrita. O Espírito Santo de Deus olhando para nós e falando assim: não é isso não, hein? Eu conheço o seu coração. Você está dizendo que está tudo bem, mas não está tudo bem. Você está dando esse sorriso, mas esse sorriso é falso. Eu te conheço. Você está dizendo para a pessoa: Deus te abençoe, mas na realidade você não está desejando isso lá no seu coração. Então examine o seu coração. Nessa manhã eu quero que nós tenhamos essa compreensão de que nós não somos tão bons quanto nós julgamos que somos. Um dos problemas de conviver com pessoas que nos amam muito é que algumas pessoas, ao invés de falar aquilo que de fato precisamos melhorar, elas ficam bajulando a gente. Já viveu com gente que quer bajular você? Eu tenho alguns amigos que, se você falar mal de mim perto deles, ou se você falar de algum defeito meu perto desses amigos, eles vão falar: não, o Jefferson é impecável, irretocável, na mente deles. Mas eu gosto daqueles amigos que falam assim: ô Jefferson, você não é tudo isso. Ou como uma irmã que sempre dizia o seguinte: menos. Aí quando você está achando que você é muito piedoso, alguém precisa chegar para você e falar assim: menos, irmão, vigia, ora. Ou quando você está falando assim: não, eu sou uma pessoa de oração, pastor, e alguém vai falar assim para você: ó, menos, irmão, você podia orar mais. Não, pastor, você não sabe, eu sou uma pessoa de jejum. Aí quem convive com a pessoa falando assim: podia jejuar mais, orar mais, ser uma melhor esposa, um melhor marido, um melhor filho, um melhor servo na igreja. Menos. O problema da gente ficar cercado de pessoas que nos amam muito é que a gente tem uma falsa impressão de nós mesmos. Agora, diante do Espírito Santo de Deus, quem se esconde? Lembra de Davi? Para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Se eu fizer a minha cama lá no inferno, ele vai estar lá, ele vai chegar lá. Se eu fugir, ele vai me encontrar. Se eu for para o fundo de uma caverna, ele vai me encontrar. E o que eu quero que nessa manhã nós tenhamos esse encontro com o Espírito Santo de Deus. Que você feche seus olhos nesse momento e converse com o nosso Senhor. E que você peça que Ele fale ao seu coração. E aquilo que Ele falar ao seu coração, que você não rebata, que você não tente encontrar argumentos. Um dos nossos problemas é que quando as pessoas vêm falar com a gente ou vêm confrontar a gente gosta de dar argumentação, não é assim? Por que você é assim, ou por que você agiu assim? Não, eu fiz isso por conta disso, eu agi assim por conta daquela situação, e tal. A gente nunca fala como Davi, por exemplo. Quando Natan chega para Davi e fala assim: vou contar uma historinha para você, uma parábola. Aí Davi fala assim: não, esse camarada, esse pecador sou eu. Pequei, Senhor. Então, diante do Espírito Santo, não adianta você ficar encontrando argumento. Quando o Espírito Santo falar assim: você é assim, você fala assim: não, sim, Senhor, eu vou mudar isso. Mas também que o Espírito Santo fale ao seu coração que você é um filho, uma filha amada de Deus. Então feche seus olhos para a gente examinar o nosso coração. Vamos lá? Cada um ora por si mesmo.
Senhor Deus, amado Pai, diante da Tua presença, reconhecemos que nós somos pecadores. Reconhecemos que temos muitas falhas. Reconhecemos as nossas limitações. Reconhecemos que muitas vezes ferimos as pessoas com a nossa língua, que nós temos pensamentos impuros que não agradam ao Senhor, temos ações, atitudes que não estão em conformidade com o Evangelho. Por isso pedimos perdão, Senhor. Perdão pela nossa negligência, perdão pela nossa displicência em relação à nossa espiritualidade, em relação ao reino, o avanço da igreja. Perdão pela nossa falta de compromisso, pelo rancor, pelo ódio guardado em nosso coração. Perdão pela nossa falta de amor em relação ao próximo, em não compartilharmos o Evangelho do Senhor Jesus. Perdão porque às vezes nós usamos o nosso próprio corpo de uma maneira indevida e não cuidamos bem do nosso corpo. Pedimos perdão porque às vezes não consagramos ao Senhor as nossas finanças, aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Pedimos perdão porque às vezes nós somos tão sonolentos na Tua obra, e a Bíblia nos ensina a despertar e sair do sono, da letargia para o trabalho. Pedimos perdão porque às vezes nem agradecemos ao Senhor o privilégio de sermos filhos e filhas do Senhor, o privilégio de ter uma igreja, ter uma comunidade, o privilégio de ter irmãos e irmãs. Por isso, Pai, nessa manhã nós Te louvamos, porque aqui na Tua casa nós nos sentimos amados. Em qualquer outro lugar nós seríamos julgados, mas na Tua casa nós somos amados. Obrigado, Senhor Deus, por esse povo especial, escolhido pelo Senhor, povo que clama pelo Teu nome. E a nossa oração é que o Senhor perdoe os nossos pecados, purifique o nosso coração, mude a nossa mente, ó Deus, transforme o nosso coração. Renova em nós um espírito quebrantado, contrito. Coloque em nós o desejo de Te louvar, de Te servir e de bendizer o Teu nome. Gratidão, Senhor, por essa atuação do Teu Espírito em nós. E a nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que o Senhor receba o nosso louvor. Em Jesus nós oramos. Amém. Amém.